Como um pequeno reino à beira do Atlântico, conseguiu resistir e avançar contra um dos impérios mais poderosos da Idade Média? Da Batalha de Ourique, onde nasceu a lenda de Afonso Henrique, até as muralhas conquistadas em Santarém e Lisboa, a reconquista em terras portuguesas foi feita de sangue, astúcia e coragem. Hoje vamos entrar no coração dessas batalhas, revelar as estratégias que mudaram o destino da Península Ibérica e conhecer os heróis que as lideraram. A Reconquista não foi apenas uma guerra de territórios, foi uma luta pela sobrevivência, pela fé e pela identidade. Entre o século VIII e o século XV, a Península Ibérica foi palco de confrontos épicos entre reinos cristãos e o poderoso Al-Ándalus muçulmano. Em Portugal, essa história ganhou contornos próprios, um reino nascente, cercado por adversários maiores e mais ricos, que, com inteligência estratégica e coragem inabalável, conseguiu expandir suas fronteiras e afirmar a sua independência. Cada batalha foi um teste de resistência, um jogo de astúcia e, muitas vezes, um salto no desconhecido. Neste vídeo, vamos reviver as grandes batalhas da Reconquista em território português, entender as táticas que viraram o jogo e conhecer os homens que arriscaram tudo para mudar o destino da nossa história. A Batalha de Ourique é um dos episódios mais lendários da história portuguesa. O contexto era tenso. Em meados do século XII, o condado portucalense ainda estava formalmente sob a suzerania do Reino de Leão. Afonso Henrique, jovem e ambicioso, via na expansão para sul a oportunidade de afirmar a sua independência. Em julho de 1139, as forças portuguesas encontraram um exército muçulmano numericamente superior, formado por tropas vindas de várias taifas do Al-Ándalus. Segundo a tradição, na véspera da batalha, Afonso Henrique teria tido uma visão de Cristo, prometendo-lhe a vitória, um elemento simbólico que reforçou a sua legitimidade como líder. Historicamente, embora essa aparição não possa ser confirmada, a vitória foi real e decisiva. Com cerca de 7.000 homens contra talvez o dobro das forças adversárias, os portugueses usaram o terreno a seu favor. A estratégia foi simples, mas eficaz. Afonso Henrique posicionou as tropas de modo a forçar o inimigo a atacar em um espaço estreito, limitando a vantagem numérica muçulmana. O choque inicial foi brutal, e a cavalaria portuguesa desempenhou um papel central, quebrando as linhas inimigas e criando pânico entre os adversários. A vitória de Ourique não apenas abriu caminho para novas conquistas, como também marcou simbolicamente a fundação de Portugal como reino independente. Pouco depois, Afonso Henrique passou a intitular-se Rei de Portugal, um gesto político ousado que, apesar de não reconhecido de imediato por todos, colocava Portugal no mapa da Reconquista. O ano de 1147 foi um momento decisivo para a reconquista em território português. Afonso Henrique sabia que controlar o Rio Tejo era essencial para proteger as fronteiras e avançar para o sul. Santarém, situada numa colina estratégica, era uma das mais fortes posições muçulmanas na região. A conquista de Santarém foi marcada por um golpe de surpresa. Na madrugada de 15 de março, um pequeno grupo de cavaleiros portugueses escalou as muralhas com cordas e ganchos, abrindo as portas para o resto do exército. O ataque rápido e coordenado evitou um cerco prolongado, e a cidade caiu em poucas horas. Esta vitória não só fortaleceu a posição de Portugal no centro do país, como também abriu o caminho para o maior objetivo do ano: Lisboa. A conquista de Lisboa, em outubro de 1147, foi muito mais complexa. A cidade era uma das mais importantes do Al-Ándalus e estava protegida por muralhas robustas e pela vantagem de acesso ao mar. Aqui, Afonso Henrique contou com a ajuda inesperada de uma frota de cruzados vindos do norte da Europa. A caminho da Terra Santa, portugueses e cruzados cercaram Lisboa durante meses, cortando o abastecimento e bombardeando as defesas. A resistência muçulmana foi feroz, mas a pressão constante, aliada a ataques coordenados por terra e mar, acabou por forçar a rendição. Lisboa tornou-se assim a nova capital e um ponto central no comércio e na defesa do reino. Estas duas vitórias consolidaram o domínio português sobre o Vale do Tejo e abriram caminho para futuras campanhas no Alentejo e no Algarve. No século X, a Reconquista já tinha avançado consideravelmente, mas a ameaça muçulmana ainda não tinha desaparecido. Em 1340, o rei Afonso IV de Portugal recebeu um pedido urgente do seu genro, Afonso XI de Castela, os Merínidas, vindos de Marrocos.
Tinham atravessado o Estreito de Gibraltar com um enorme exército para apoiar o Reino de Granada. O perigo era claro: se vencessem, poderiam inverter o curso da reconquista e recuperar vastos territórios. A batalha aconteceu perto do Rio Salado, no sul da atual Espanha. As forças conjuntas de Portugal e Castela enfrentaram um exército muçulmano que, segundo as crônicas, podia ultrapassar os 60.000 homens, incluindo cavaleiros de elite e arqueiros vindos do Maghreb. A estratégia aliada foi bem coordenada. Afonso IV colocou a sua cavalaria pesada na ilha direita, enquanto Afonso XI comandava o centro, com infantaria e besteiros. A chave da vitória foi a disciplina e o uso inteligente do terreno. Os portugueses bloquearam uma das principais pontes sobre o rio, impedindo que reforços muçulmanos chegassem ao campo de batalha. Ao mesmo tempo, os castelhanos lançaram ataques frontais para desgastar as linhas inimigas. Quando o exército muçulmano começou a recuar, a cavalaria portuguesa lançou uma carga devastadora, transformando a retirada numa fuga em massa. A vitória no Salado foi um ponto de viragem. Ela destruiu a capacidade dos merínidas de intervir em grande escala na Península Ibérica e acelerou o declínio do poder muçulmano na região. Para Portugal, foi também um triunfo diplomático, reforçando os laços com Castela e garantindo maior segurança nas fronteiras sul e leste. Em 1415, a reconquista em Portugal estava praticamente concluída no território continental, mas a coroa portuguesa olhava já para além das suas fronteiras. O alvo escolhido foi Ceuta, uma cidade estratégica no norte de África, controlando a entrada do Mediterrâneo e servindo como importante entreposto comercial entre a Europa e o mundo islâmico. O rei D. João I via na conquista de Ceuta uma oportunidade dupla. Por um lado, eliminar uma base de corsários que atacavam navios portugueses. Por outro, abrir as portas ao comércio de ouro, especiarias e escravos vindos do interior africano. A operação foi cuidadosamente planeada. Em agosto de 1415, uma frota de cerca de 200 navios, transportando mais de 40.000 homens, incluindo os infantes de Eduarte, de Pedro e de Henrique, cruzou o Estreito de Gibraltar e ancorou ao largo de Ceuta. A batalha foi rápida, mas intensa. Após um bombardeamento inicial, as tropas portuguesas desembarcaram e avançaram sobre as muralhas. A defesa muçulmana foi corajosa, mas surpreendida pela rapidez e pela coordenação do ataque. Ao fim de um dia, Ceuta estava nas mãos dos portugueses. A conquista teve enorme impacto. Marcava o fim simbólico da reconquista para Portugal e o início da sua expansão marítima, que levaria o país a explorar a costa africana, abrir rotas para a Índia e chegar ao Brasil. Para o infante D. Henrique, que ficaria conhecido como o navegador. Ceuta foi também o primeiro passo de uma nova era, a da exploração oceânica, que mudaria para sempre a história mundial. Da Batalha de Ourique à conquista de Ceuta, a reconquista portuguesa foi muito mais do que uma série de combates, foi o processo que moldou a identidade e o destino do país. Cada vitória consolidou fronteiras, fortaleceu a coroa e inspirou um sentimento de unidade num reino que começou pequeno, mas que ousou sonhar grande. Os heróis que lideraram essas campanhas, Afonso Henrique, D. João e os infantes e inúmeros cavaleiros e soldados anônimos, não lutaram apenas por território, mas por um ideal, a sobrevivência e a afirmação de uma nação livre. As estratégias adotadas, desde o ataque surpresa em Santarém até a coordenação aliada no Salado, mostram que a inteligência e a adaptação foram tão importantes quanto a coragem no campo de batalha. Quando Ceuta caiu em 1415, Portugal já não se limitava a defender o seu solo, estava pronto para lançar-se ao mar e projetar o seu poder para além do horizonte. A reconquista tinha cumprido seu papel, libertar e unificar a terra. O próximo capítulo seria escrito sobre as ondas do Atlântico, abrindo uma nova era de descobertas e conquistas, e talvez seja por isso que, ainda hoje, as grandes batalhas da Reconquista continuam a ser lembradas não apenas como vitórias militares, mas como momentos fundadores da história portuguesa, marcos de resistência, engenho e determinação.